Por acaso alguma vez você emagreceu e depois ganhou todo o peso de novo? A maioria faz isso. Só que o que ninguém conta é que essa janela que você tem, quando acaba o cutting, você pode crescer seco de uma forma extraordinária. Só que ninguém sabe usar essa fase direito. E é a melhor fase que uma pessoa pode ter para ganhar massa. Então fique até o final desse vídeo, que eu vou te explicar exatamente passo a passo o que você tem que fazer para ganhar o máximo de massa possível nessa fase e aproveitar ela da melhor forma possível. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. No primeiro bloco eu vou falar o que faz um bom cutting. No segundo bloco eu vou falar os pré-requisitos para você entrar nessa fase de manutenção. No terceiro bloco eu vou te ensinar a fazer uma manutenção muito bem feita. No quarto bloco você vai descobrir quanto tempo dura, quanto tempo pode durar, para que você pode fazer isso, porque além de ganhar massa você pode fazer outras coisas legais também. E quanto tempo ela deve durar quando você termina esse prazo de ganhar mais massa. No bloco 5 eu vou falar como é que você ajusta essa dieta da manutenção, quais as mudanças em relação ao cutting que você estava. E no sexto bloco eu vou falar o que você pode ajustar no treino para ter ainda mais resultado. Primeira coisa, o que define um bom cutting? Se você fez uma boa fase de emagrecimento. Cutting é fase de emagrecimento. Primeira coisa, perder o máximo de gordura possível. Ah, Breno, quanto? Eu tenho que estar totalmente seco? Não. Você tem que ter perdido uma quantidade de gordura considerável. Entre 2 e 4 meses que ela deve durar. A segunda coisa, você tem que ter perdido o mínimo de massa muscular ou ter ganhado. De nada adianta você perder um monte de gordura, porque se você perder massa junto, o que acontece? Seu metabolismo fica mais lento. E aí depois, para recuperar a massa, você ganha gordura. E depois, acaba não ficando com o shape tão bom. Você fica inchando e desinchando. Terceira coisa que muita gente erra nisso. Controle do estresse do processo. Não adianta fazer restrito demais e o corpo ficar todo catabólico, estressado. Isso vai fazer catabolizar, desacelerar o metabolismo e sabotar também a queima de gordura. Então, se você ficar nesse estado, você ainda vai aumentar demais a fome e vai ter problemas depois de efeito sanfona, né, no final da fase de emagrecimento. Quarta coisa, você tem que melhorar muito a sua sensibilidade à insulina, que todos os atributos do cut fazem melhorar ela se você fizer um bom cut. Baixar o percentual de gordura melhora, diminuir o estresse melhora, déficit calórico melhora. Então, quanto mais você melhorar a sensibilidade, mais os seus músculos vão estar preparados para receber glicose e evoluir depois da fase de emagrecimento. E número 5, você tem que melhorar a flexibilidade metabólica, ou seja, você tem que ensinar o seu corpo a usar gordura como energia. Isso quer dizer que se você fizer um zero carbo, você não está ensinando ele. Você vai estar só queimando gordura. Só que a flexibilidade metabólica é o potencial do corpo usar o carboidrato e a gordura na hora certa. Então, se você não tiver carboidrato, não tem como ele fazer isso. Ele automaticamente vai fazer a única coisa que ele tem, que é queimar gordura. Tanto gordura que você comeu, quanto a gordura do corpo. E aí você não ensina o corpo a usar carboidrato. Então, muito cuidado. Ou seja, um bom cut é o quê? Perder muita gordura, não perder massa, não ficar estressado. E regular todo o sistema hormonal para você evoluir depois. E não ter rebote. Efeito sanfona. Segundo bloco, os pré-requisitos para entrar em manutenção. Uma coisa muito importante é que nunca é a hora que você quer exatamente. E sim a hora que o corpo precisa. Então, você pode não ter queimado toda a gordura e mesmo assim estar na hora de manutenção. Então, muito atento. Primeira coisa, quando o esforço não compensa mais. Como assim? Quer dizer que você está se esforçando muito para você ter pouca diferença. No começo, você faz uma semana de dieta tranquila e você já vê um resultado. E aí começa a chegar no final, você faz 2, 3 semanas, às vezes o peso nem muda direito. No espelho também você não vê nenhuma diferença. Então, quando começa a ficar assim, começa a não compensar mais, porque o sofrimento é grande para pouco resultado. Então, não tem por que você continuar o processo. E aí você faria manutenção para conseguir mais resultado. Segunda coisa, quando o metabolismo já está lento, então você não vê tanta diferença. Você já está começando a ficar estagnado.
E aí, às vezes, nem compensa você terminar de esperar o metabolismo travar. E sim, acabar logo e ir para manutenção, para não estressar ainda mais o corpo. Terceira, quando a dificuldade começa a aumentar muito e fica muito desproporcional à sua realidade. Todo mundo tem um limite de sofrimento, da onde está disposto a ir. Os atletas, por exemplo, eles vão até o máximo que eles podem. E muita gente não quer isso, e não tem nada de errado. Você pode simplesmente ir no seu tempo e também chegar lá um dia. Mas tem que se esforçar um pouquinho, pelo menos. E quarta coisa é o tempo. Se você passou de 2 a 4 meses emagrecendo, você tem que ver isso, porque esse é o tempo limite que o corpo começa a estagnar. Então é muito provável que se passou pelo menos 2 meses, que você fique atento aos detalhes do corpo, ao estresse, ao peso, porque está começando a hora de você estagnar. E não há nada que você possa fazer, porque é como o sistema do corpo funciona. Então, basicamente, o tempo e o sofrimento são os fatores principais que desencadeiam a fase de manutenção e dizem quando acabar a sua fase de emagrecimento. Bloco 3. O que é uma manutenção bem feita agora? Lembrando que manutenção não é uma pausa, galera. Não é tipo, vou ficar fazer o que quiser, comer o que quiser. E sim, realmente uma estratégia para você manter o resultado e melhorar ainda mais. O objetivo da manutenção é o quê? É usar o sistema interno, as vantagens que o cutting trouxe a seu favor, que é flexibilidade metabólica, sensibilidade à insulina. Então você já está apto ali para a glicose ir para o músculo e crescer mais. Na manutenção você continua em déficit calórico, só que você aumenta as calorias em relação ao que você estava. Ou seja, você continua queimando gordura, só que subir na comida. Então você come mais e fica mais seco. Essa é a famosa mágica. Quando você faz a boa manutenção, você produz mais testosterona GH e acaba só isso já evolui o shape. O sistema de recompensa também se reorganiza, ou seja, quando você estava com muita fome, pouca saciedade, tendo muita vontade de comer outros tipos de alimentos palatinosos, né? Palatáveis, quer dizer, alimentos palatáveis que desencadeiam, né, aquela dopamina, aquela vontade de comer. E os sistemas internos do corpo melhoram, sensibilidade à insulina, flexibilidade metabólica. Então, nessa fase, você tem que focar o quê? Aumentar a carga e aumentar repetições. Mas cuidado, antes de começar a fazer isso, é ideal você passar uma semana em deload. O que é isso? É simplesmente uma pausa para as articulações. Então, imagina, você passou 3 meses treinando pesado no emagrecimento, às vezes com pouca comida, se esforçando muito. E aí seus músculos, suas articulações, eles estão cansados. Então você fazer essa uma semana mais leve, que você pode diminuir tanto o tempo de treino quanto a carga, ou os dois, vai ajudar você a crescer mais também. E essa é uma das importâncias da manutenção. Porque se você fizer 100% o ano todo, você vai se lesionar em alguma hora. Porque exige muito do corpo, das articulações, você treinar 100%. Então, o ideal é a cada 8 a 16 semanas você dar uma pausa de uma semana mais leve para você ficar tranquilo. E aí você fazendo a manutenção bem feita, você ganha mais massa, você perde mais gordura e sua cabeça fica melhor. Você fica mais tranquilo, mais saciedade, menos fome. Então, só tem benefícios. Além de crescer seco, você ainda fica preparado para a próxima fase. Bloco 4. Outros pontos chaves e o tempo da manutenção. Na verdade, você pode fazer a manutenção de 3 formas. A primeira seria uma pausa rápida para você voltar à fase de emagrecimento. Então, você faria manutenção de 1 a 2 semanas, só para terminar de secar, porque você quer secar de qualquer jeito. Eu recomendo isso, às vezes, muito raro. Por quê? Porque às vezes 2 semanas não é suficiente para acelerar o metabolismo de forma eficiente. Então, você acaba voltando à dieta de emagrecimento com muita fome e não tão acelerado. Então você acaba sofrendo muito e também não é tão eficiente para o metabolismo, porque ele acelera um pouco, mas nem tanto. Então essa fase seria de 1 a 2 semanas com a pausa deload e aumentando as calorias. A segunda forma de fazer é bem que é ideal, que é de 3 a 4 semanas. Você aumentando as calorias de forma linear toda semana ali com deload de 4 semanas, dá para subir bem a carga do peso do treino
e dá para regular a saciedade bem. Normalmente 1 mês é o ideal para isso. Então seu corpo provavelmente vai estar 100% depois de 1 mês de manutenção, dependendo de quanto você aumente as calorias e o quanto você se recupere, ter valor descanso. E tem também a terceira forma, que é de 6 a 8 semanas, que nada mais é do que uma transição da fase de emagrecimento para uma fase de ganhos. Então, ao invés de você fazer manutenção e pular para a fase de ganhos, você faz meio que uma ponte. E aí você estrutura todas as calorias aos poucos para chegar lá e você aproveita mais, prolonga essa fase de aproveitamento de calorias, que é a manutenção. Ou seja, resumindo, as 3 opções são válidas, tudo depende realmente do seu objetivo. Se você está faltando 1% de BF para perder, você pode fazer 2 semanas de manutenção rapidinho e depois terminar de secar. Porque às vezes você empurrar esse emagrecimento, você não vai conseguir secar esse 1% de jeito nenhum. Então você faz manutenção rápida e depois seca e depois faz se quiser. Que não seja largar tudo, né, para engordar de novo. Então são 3 erros que podem ocorrer. Você tratar ela como neutra, como se fosse uma pausa, esse seria um problema. Você não fazer tempo suficiente, e aí o corpo não vai se voltar como era antes, metabolismo de tudo, não vai ganhar massa, e aí não vai evoluir tanto. Ou ficar tempo demais, e aí você perde aquela janela do cut, porque as mudanças que você traz, percentual de gordura baixo e déficit calórico, não ficam para sempre. Elas duram apenas E se você ganhar gordura ou começar a zoar a dieta, você pode avacalhar esse sistema. Então, nada é para sempre, né? Aí você teria que fazer outro cut para regular. Como é que a gente sabe, né, quando deve acabar a manutenção? É justamente nisso, que você percebe que você começa a reter mais líquido, a engordar um pouquinho, aí a força já não começa a não subir tanto, aí o peso começa a parar de subir, você começa a ver uma certa estagnação. E aí, se você não fazer uma estratégia, você vai manter a manutenção e começa a não dar bom. Você acaba ficando estagnado também. Mas o bom parâmetro é que na manutenção, se você fizer de maneira certa, seu shape vai estar melhor do que no final do cut. Ou seja, você vai estar mais seco, parecendo mais seco e maior. Mesmo que você não seque mais, você vai estar com mais densidade muscular. E aí acaba baixando o percentual de gordura, porque se tiver mais massa, com mesma gordura, o percentual vai ser menor, porque vai subir o peso sem subir a gordura. Então, 5º bloco. Quais as mudanças na dieta da manutenção? Primeira coisa, aumentar o carboidrato. Mas já aumenta proteína, gordura e os outros. Carboidrato, porque se você está conseguindo absorver mais glicose de maneira eficiente, o carboidrato vai ser o nutriente mais eficiente para você subir as calorias. A proteína já vai estar alta, porque você está no final do processo de emagrecimento, onde a proteína ela está mais alta possível. Você pode abaixar um pouco a proteína se ela estiver alta demais, e a gordura não tem necessidade de subir, a não ser que você realmente tenha baixado muito no cut. Mas normalmente isso não acontece, você baixa mais o carboidrato. Então a dieta é praticamente a mesma, com mais carboidrato a cada semana. Uma coisa muito legal de fazer é que quando você começa a subir os carboidratos, nas refeições pré e pós-treino, fica muito mais eficiente você subir nelas, porque você tem um resultado muito melhor no treino. Isso ajuda muito você a ter uma eficiência melhor, acelerar o metabolismo e fazer tudo ficar bom de novo. Uma coisa importante, você não pode ter medo de ganhar peso. Por quê? Porque você vai estar em déficit calórico. Você não tem que se preocupar de ganhar gordura, porque você não vai ganhar gordura. Então, se você estiver ganhando peso, é por quê? Porque o seu músculo está enchendo. E é possível você ganhar peso e perder gordura nessa fase. Então, muito interessante, né? Também, como você está aumentando a quantidade de carboidratos, pode ser que venha uma retenção de água extra. Mas você não pode confundir com gordura, porque realmente não tem como se você está em déficit calórico. E o que não fazer nessa fase da dieta? Não comer de qualquer jeito, começar a comer um monte de lixo, assim, ou abrir mão, flexibilizar a dieta demais, porque isso pode sabotar o sistema interno, sensibilidade de insulina, flexibilidade metabólica, e fazer a glicose não ir tanto para o músculo. Então, muito cuidado com os alimentos palatáveis demais, por causa do sistema de recompensa, que está zoado do cut, por você ter muita restrição e o corpo querer alívio. Também a qualidade das calorias que você está ingerindo. Muito cuidado. Então, resumindo, a proteína continua alta, tentar não mexer na gordura, carboidrato subir o máximo possível,
mantendo o déficit calórico semana por semana. Agora bloco 6. Quais alterações a gente faz no treino? No treino é muito simples. Você tem que focar o máximo de aumentar a carga e a repetição. Tudo do treino. Séries também. Se puder aumentar o volume de treino é melhor. Por que isso? Porque pensa, você vai estar começando a comer mais carboidrato todo dia. Então sua força e energia vão voltar com tudo. E aí se você usar isso no treino, em déficit calórico, só que com mais força, você vai gastar mais caloria, mais gordura e ganhar mais massa. Então é muito vantajoso você tentar evoluir o máximo no treino. Mas claro, você tem que fazer o deload antes. Porque imagina, você tá ferrado lá e começa a comer com a articulação ferrada e aí põe muito mais carga e se lesiona. Então cuidado, deload primeiro e depois você faz isso. O tempo de deload é o tempo que vai começar a encher mais o músculo e você vai conseguir treinar mais pesado. Então sobre o aeróbico, também é ótimo subir mais. Se você tiver mais energia, com mais carboidrato, você pode aumentar o cardio. Aí o cardio vai focar na oxidação de gordura e você vai estar jogando carboidrato. Então é muito vantajoso. Vai melhorar muito a flexibilidade metabólica, forçar o corpo a usar mais gordura como energia e jogar mais carboidrato para o músculo, né? Perfeito. Então aumentar o cardio nessa hora é bom, porque normalmente no final de cutting você não tem muita energia, então você não consegue fazer muito cardio. Mas agora na manutenção você vai conseguir fazer mais se você puder. Então o que você não faz nessa manutenção? A primeira coisa é, não pode manter o treino achando que é só manutenção, então vou manter aqui as cargas e repetições e não vou evoluir. Tá perdendo uma grande oportunidade. E o aeróbico também, muita gente, já fiz muito aeróbico na fase de emagrecimento, então vou chegar na manutenção e vou parar de fazer. E aí perde uma oportunidade incrível também, de perder mais gordura e ganhar mais massa. Esse desleixo depois da fase de emagrecimento faz muita gente, além de regredir, não conseguir evoluir ainda mais do que poderia. Então se tá gostando do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, hein? Então você viu todo esse conteúdo e você percebeu o quanto essa fase pode fazer um diferencial do seu shape na sua vida. Só que todo o protocolo para ela tem que ser muito bem estruturado, porque você vê que tem muitos tipos de detalhes. Então mesmo falando aqui, às vezes não é suficiente. Por isso eu tenho Dieta Fácil, que além dos protocolos de emagrecimento, eu vou colocar lá agora protocolos de manutenção, para você fazer depois da fase de emagrecimento e pegar todo esse hype aí para ganhar mais massa e perder mais gordura. Maneiro, né? Juntamente com a dieta fácil, você sabe tudo que vai comer a cada semana, o que precisa mudar para você ter o resultado que você busca. E também tem um treino fácil com variedade de treino enormes que você pode escolher para focar no músculo que você quiser e evoluir. Então espero que tenha gostado do vídeo. Inscreve aí no canal. Até a próxima.